Olá! Como é bom estar ali de volta, que vem partilha conosco mais um pouco de conhecimento da palavra do Senhor. E nesse tema geral de tempos de família, nesses ciclos de vida que nós passa. E essa semana ali, nosso tema é quando só. O Senhor fala um pouco sobre esse sentimento de sentir sozinho, de estar sozinho, sobre a solidão. E claro, né? Antes de avançar, sempre fala com nosso Deus. É uma breve oração. Querido bondoso Pai, louvado seja o nome de Senhor. Obrigado porque a presença de Senhor está satisfaz e vazio de gente não só. Nesse momento, eu quero abrir a palavra de Senhor para entrar lições importantes com esse desafio de vida. Continue ali conosco, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base para a lição desta semana, são o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Amém. Que começa logo com uma história que é um pouco triste, mas que está presente uma realidade na sociedade. Tinha uma mulher numa cidade que foi encontrada morta nesse apartamento mais de 10 anos. Ou seja, 10 anos depois desta morte. Estranho. No mundo de hoje, com redes sociais, coisa de comunicação com familiares, será que ninguém nota o desaparecimento dessa mulher? Mesmo estranho. Mas o que eu quero falar dele é que, mesmo estando em uma sociedade que tem pessoas, às vezes mesmo estando em familiares, muita gente lá no fundo, às vezes muita gente bobo só, que ninguém quer se preocupa com o bom. E com esse texto, que não começa com ele, de Gênesis 12:18, Deus, de antemão, tem preparado esse caminho de que o homem, na sua generalidade, não é bom que esteja só. Deus cria ser humano num contexto de família. O próprio Deus vive numa comunidade. Como assim? Não tem Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Aí Deus cria o homem e coloca no contexto de família, que é o pai, a mãe e os filhos. Porque Deus tem esse desejo de viver em partilha. O quê? A alegria, o conhecimento com suas criaturas. Deus deseja criar a família humana. Então, o desejo de Deus é que o ser humano vive numa comunidade e não isolado, sentindo sozinho. Não sabe, no nosso tempo, mesmo com todo esse desenvolvimento tecnológico, mesmo estando junto com pessoas, há esse sentimento crescente de gente boa só. Solidão. Ninguém quer entender os problemas, ninguém quer entender minha forma de pensar, pessoas são sempre críticas para mim. E tinha coisas que te leva pessoas a isolar um pouco das pessoas. Mas a palavra de Deus vem chamando a atenção de que quando mais não vive em comunidade, mais propenso à saúde e a alegrias não está tendo na nossa vida. Então convido a nós, queridos amigos, a acompanhar a leitura de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 até verso 12, até verso 11, Nós temos hoje um princípio de vida que Deus criou logo desde o início. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meus queridos, nesse texto que não acaba de ler, é também revelando um princípio do companheirismo. Que quando mais os três juntos, mais poder, há poder na unidade, há poder na estar em comunhão, na comunidade. Se Deus estiver junto, claro, está por resistir outro com mais força. Não está por quem é o companheiro. E por, claro, ele é aplicado mais na vida de casamento, mas também por aplicar como uma amizade. Pessoas que têm uma boa amizade com eles, que te ajudam a aliviar as dores emocionais. É claro, é um apoio que te dá a resistir
diferentes situações de vida que te trazeu esse sentimento de que a bobo está você. Essa lição está trazendo 4 pontos, ou seja, 4 situações de vida que podem exponenciar ou aguçar esse sentimento de gente bobo só, na solidão. Um deles é ser solteiro, que às vezes as pessoas pensam, mas ser solteiro é sinônimo de solidão, o que não é. Outra situação é quando um casamento termina, o caso de divórcio, ou quando você perde um ente querido, por ser uma mãe, ou um filho, ou o próprio cônjuge. E outra situação é quando você se sente espiritualmente bobo só. Então, nós devemos olhar esses pontos, um por um. Eu estou a dizer lições que eu posso tirar de que forma nós podemos gerir nossas emoções quando esse tipo de situações chega na nossa vida. O primeiro é ser solteiro. Pessoas acreditam, pessoas pensam que ser solteiro é sinônimo de estar bobo só, uma boa na solidão. Meus queridos, isso estar bobo só é uma coisa. Ser solteiro é simplesmente um estado humanitário. Você pode ser solteiro, mas você tem papá, você tem mamá, ou você tem irmão, irmãs, amigos e pessoas que te ajudam. E solteiro às vezes estou a dizer declaração de Gênesis 2:8, que não é bom que o homem esteja só, como uma declaração divina de punição ou de condenação da vida de solteirismo. Não, meu querido amigo, é nada daquela. É simplesmente Deus está falando que Deus criou o ser humano em comunidade, para partilhar sentimentos. Tem um homem aqui na ilha de Alasca, decide viver só por 100 dias e escreve um diário. Quando ele sabe quase morre por causa de fome, ele escreve, uma célebre frase que não está ouvindo sempre. Ele fala assim: a felicidade só é verdadeira quando é partilhada. Então, esse faz ele levando a pensar que quando mais tem pessoas que partilham nossa felicidade, mais se torna verdadeiro. Eu gostaria de partilhar um texto bíblico de 1 Coríntios 7, que também exponencia que as qualidades, ou seja, que as vantagens de ser um solteiro. E em alguns dias específicos, eu já algumas frases sobre das vantagens de ser solteiro, e alguns é bem mesmo interessante. Chamei um deles, que está falando o seguinte: um solteiro é por escolha de qualquer lado de cama que a pessoa, não tem nenhum problema. É mesmo interessante por um daquilo. Tem outras ainda vantagens, mas não queremos aquela vantagem bíblico que um solteiro que pode sentir que é bem feliz sendo solteiro. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 32 até verso 35. Uma tradução na Bíblia Viva. Em tudo quanto vocês fizerem, eu quero que estejam livres de preocupação. Um homem solteiro pode despender o seu tempo realizando a obra de Deus e pensando no modo de agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa por agradar a quem? Ao Senhor em tudo quanto ela é e fazendo. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas, tais como o quê? O cuidado da casa ou do que é que o marido gosta ou não gosta. Digo-lhes isto para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Quero que façam tudo quanto vem ajudá-los a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para lhes distrair a atenção dele. Ali nesse texto de 1 Coríntios 7, tinha o pessoal às vezes utiliza esse texto para falar meio que é bom para casa. Não. Listen assim, apóstolo Paulo, dentro de uma dada situação, nesse contexto cultural e social que Paulo está passando nele, a perseguição, ele fala, dentro desse contexto, ele é a melhor opção do que de aguarda para a casa. Mas aí que você está falando que casamento é proibido. Não quero não entender que casamento é uma dádiva divina, mas é que é um mandamento divino. Tipo assim, se a boca a casa, busca satisfazer a vontade divina. Não. É canade que ele. Isso assim, simplesmente essa exponencia algumas vantagens de ser solteiro. Se por enquanto a bobo ser solteiro, que a mim ser solteiro, o que deve ser nosso foco? É de agradar a Deus somente.
entra nas atividades missionárias, ser um portador de luz para outras pessoas, tem muito mais tempo, boa atenção, quem é dividido, para tanto o marido como a esposa, e para outras coisas, filhos, muitas outras coisas. Então, meus queridos, ser feliz solteiro. Há quem diga que quando você estiver o mais feliz possível, quando estiver mais feliz possível solteiro, aí sim, aí por casa, bom, aquele outro está diminuindo um bocado de felicidade, para poder ficar equilibrado, né? Porque a verdade sobre isto, o ponto que tu aprende de ali, que se você é solteiro, é que sinônimo de solidão. Vive a solteirice de maneira correta e que te agrada a Deus. Se você decide casa, está tranquilo. Se você recebe dom de celibato, decide que a casa, colocando na mão de Deus. E Deus certamente te abençoa. Seja feliz no momento que você está. Por exemplo, uma criança não é solteira, mas significa que ele é infeliz? Não, ele é criança, é solteira, mas ele é o quê? Ele vive ser criancice. Então vive a juventude o quanto possível. Porque quando você casa, você entra numa outra, outro ciclo de vida, com outras responsabilidades diferentes de solteiros. E você sabe, Flávio, que o estatuto marital, ou o estado marital, que te determina se você faz ou não a vontade de Deus. Que ele é uma escolha pessoal, tá bom? Eu gostaria de partilhar com vocês um texto que está no livro de Caminho a Cristo, página 78. A felicidade que se busca por motivos egoístas, fora da trilha do dever, é desequilibrada, falsa e transitória. Ela passa deixando o coração cheio de solidão e tristeza. No entanto, a alegria e satisfação no serviço de quem? No serviço de Deus. Pois o cristão não é deixado nas incertezas do caminho, nem abandonado aos desgostos e decepções. Mesmo sem participar dos prazeres desta vida, podemos ficar alegres ao contemplar a vida por vir. Meus queridos, esse pequeno trecho que eu acabo de ler, mostra que a felicidade baseada no egoísmo, no bom egoísmo, tipo assim, essa casa para ele fazer feliz, em vez de casa pensando que é bom de fazer com outra pessoa feliz. Que esse tipo de felicidade baseada no egoísmo, tem vida curta, ele é transitório. Mas mesmo assim, um cristão se foca na vida do porvir, meta ser feliz mesmo sendo solteiro. É a segunda situação que eles estão levando a pondera, aonde que não pode certamente, né? Quando um casamento termina ou não tem um divórcio, é claro que está afeta nosso estado emocional. E de que maneira? Emocional, nosso psicológico, até nosso físico. Meus queridos, um dos piores momentos ou situações que uma pessoa pode passar é por uma experiência de divórcio. Ele traz desgosto, ele traz remorso, sentimento de culpa, ele traz incertezas de vida. E, claro, né? O sentimento de sentir boçou, que a boi é rejeitado, que a boi é deixado para trás. Meus queridos, a palavra de Deus está falando em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o que divórcio está fazendo na vida dos cônjuges e também na vida dos filhos. A Bíblia está falando também na Mateus 5, 31 e 32. Ele falou únicas razões, ou seja, uma só razão. Ele falou relações sexuais ilícitas que podem provocar a separação. Ainda na 1 Coríntios 7, está falando que a mulher não se separe do marido, mas se porventura tem que bem se separar, ele fala assim que não se case, se reconcilie com o marido. Mas, meu querido amigo, nós vivemos num mundo de pecado, não é? Eu tenho que ser realístico. O pecado tem afetado a tal ponto nos relacionamentos que tem entrado nas estabilidade que Deus dava a Adão e Eva, de constância. Não sabe que a mudança, né? É a única coisa que não tem certeza, mas acontece nesse mundo, para além da morte, né? Então, e querido amigo, como que como igreja, como pessoa, não pode enfrentar ou ajuda as pessoas que se divorciaram? Porque estão divorciar, que significa que é fim do mundo. Deus que rejeita o divorciado.
Todos nós não temos alguns falhas que na vida. E o divórcio também é uma das mudanças inesperadas. Assim como nos trouxe na primeira lição, que tem uma das mudanças inesperadas de vida, que está trazendo dor, que está causa tristeza. Mas não tem um Deus que está preocupa com nós. Mas como que não pode ajudar? Como a igreja pode ajudar que esses tipos de pessoas ali? Tem três formas que a igreja tem estado te ajuda, ou seja, que pelo menos deveria estar ajudando, né? Primeira forma é formação de casais noivos, é por isso que a formação para evitar com que chega no ponto de divórcio, porque tratando de divórcio, está tratando de onde? É logo na vida de solteirismo, porque se a boca é solteiro, a boca pode ir casa, se a boca é casado, porque está por divorciar, porque cada um é pré-requisito de aquele outro. Então, a igreja está da formação para noivos. E segundo ponto, a igreja também, mesmo estando casado, a igreja continua a dar aquele apoio, aquela formação, como que pode falar, linguagens do amor, como pode ter uma boa comunicação. Tudo tem ajudado. Agora, o terceiro ponto, que mesmo que já chega que um lar já fica desfeito, que já causa solidão, que já causa que a pessoa se sente mareada, o que nós não podemos fazer? Deve ser que ele não pode se atafar, mas como indivíduo também não pode ajudar. Aconselha aquela pessoa, você fala sobre nossos sentimentos, e alivia nas dores emocionais. Então não pode ajudar que as pessoas a encontrem um psicólogo ou a encontrem um pastor, a ter um sustento ou uma base espiritual que pode ajudar a sair daquela situação lá. Que as únicas maneiras que não pode ajudar aquela pessoa sem ter atitudes condenatórias. O divórcio é a morte de um relacionamento. Mas na verdade, aquela pessoa ainda está viva. Mas para você estar morto, às vezes as pessoas ainda têm sentimentos, pode ser sentimentos de raiva, desgosto, entre muitas outras coisas. E queria também lembrar aquela terceira situação que pode provocar um sentimento de sentir boa só, que é a morte de um ente querido. Alguém diz que ele é uma situação mesmo casado. Pode ter um marido que morre primeiro que bom, ou a esposa que morre primeiro que bom, ou até mesmo filhos que morre primeiro que pais. E está trazendo uma dor tremendo no coração de que fica vivo. Meus queridos, a morte é uma realidade que nos deve prender a lida e agir. E a palavra de Deus, claro, é que está deixando desconfortado e sem consolo. Por isso, eu gostaria de partilhar com vocês um texto em Isaías 57, verso 1. Fala, perece o justo, ou seja, morre o justo. E não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere este fato. Pois o justo é levado... Queria que a parte não creia onde. O justo é levado antes que venha o mal. Verso 2. E entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Ainda logo mais um texto. Salmos 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que os dois textos levam a entender de que se nosso cônjuge ou nossos filhos estão em Cristo, Bíblia fala que antes que venha o mal, mas esta descansa em paz. Será que as palavras podem trazer um conforto ao nosso coração? Ainda esse texto de Salmos 116 que fala que aos olhos do Senhor, morte de seus santos é preciosa. E certeza me trazer um conforto ao coração, e certeza me trazer consolo ao coração. E cara que eu chamado, meus textos me chamam a atenção de que a mim, como fazendo parte de minha família, deve ser uma pessoa que te evangeliza em a família. Por exemplo, pode ter um crente, ou seja, um cônjuge que é descrente, ou um filho que cataba a igreja, ou os pais, ou os tias, ou primos, que não conhece a palavra de Deus. Coisa que ele pode chamar a atenção a fazer? A ser luz para os familiares, para expor bem para a graça de Cristo, e assim para ser salvo, assim que quando a volta de Cristo vier, não pode
para não pôr de hoje nós entes queridos. Mas um texto na 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17 e 18, um texto bem conhecido, que a última parte fala assim, verso 18, fala assim, mas o livro consola uns aos outros com as palavras de alegria, de que quando nós não ressuscitamos, ou seja, que os que estão mortos em Cristo ressuscitam, quando eles ouvem Deus está chamando. E nós que estamos vivos, no ser transformado, no abrir e fechar de olhos, e no subir junto com eles, que ele é uma alegria. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele falou, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se você tem perdido um ente querido, o cônjuge, ou filhos, ou qualquer familiar, ele falou que se eles estão em Cristo, está ressuscita. Não está acreditando na doutrina da ressurreição, não na doutrina da reencarnação, ou almas despenadas que fica ali boa e tenta entrar em contato com os seres humanos. Não. A palavra de Deus é bem claro. Ele fala assim, nos entes queridos, é justo, está em Cristo. Que é um chamado de atenção, que para falar de amor de Cristo, ele fala que certamente, mas quando Jesus vem, na Apocalipse 21, ele fala, me enxuga de nós ódio, de minha ódio, de ódio, tudo lágrima, tudo dor, tudo pesar, tudo sofrimento, tudo tristeza. Ele fala, me para fora, porque Deus vai ser nosso confortador e consolador de nós pesar. No Mateus 5,4, Deus está falando, bem-aventurados é que está o quê? Que está chora. Por quê? Porque está a ser consolado. Deus que consola o coração para a perda de algum ente querido que você tem. E mesmo assim, ele falou que Deus está preocupado com você. Deus crê ser aquele conforto e aquele consolo no nosso coração. Simplesmente se não abre nosso coração e não deixa ele entrar. E tudo ficará melhor. Deus tem desejo na acorde, de ouvir, a escuta nosso clamor com você, povo. Na Ciência do Bom Viver, página 248, traz umas palavras que pode certamente, que te trazem conforto ao nosso coração. Seja qual for a nossa situação, se somos cumpridores de sua palavra, temos o quê? Temos um guia a nos dirigir o caminho. Seja qual for a nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro. Seja qual for a nossa tristeza, perda ou o quê? Ou solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Amém? Que as palavras ali, que a palavra se trazendo uma alegria. E foi qualquer que seja a situação, não tem um amigo que se preocupado conosco, que quer dar um abraço, que quer ajudar a passar a situação. E que ele, certamente, não basta compreender que nosso Deus é um Deus chegado, é um Deus longe. É que está junto de nós. Para ajudar a enfrentar algumas situações que a nós não está entre nós só, como a situação de perder um ente querido. E voltando agora para o nosso último ponto de lição, que é sobre espiritualidade, ou seja, ser espiritualmente solteiro, Uma expressão bem interessante quando um é. Como é que é possível ser espiritualmente solteiro? A lição conta uma pequena historinha de Natália, Que converte, a cristianismo, mas sem marido não. E mura, claro, quando alguém converte a Deus, é necessário que tenha uma transformação completa. A Bíblia está chamando de uma novidade de vida. E seu marido tinha de reclamar, fala assim, onde está a Natália que me conche? E tinha problemas com esta cria naquele seio familiar. E Natália certamente passa a sentir que ele é solteiro e espiritual. E sabe que alguns de nós não têm passado esse mesmo tipo de sentimento, certo? Pode ser que na sua família é o único pessoa que te aceitaram a fé. Entre os primos pode ser o último. Entre na boa família, tipo assim, o pai com a mãe pode ser o último ou o único, E tem momentos que a gente não só. Nossa própria família, que terá aquele sustento, aquele apoio espiritual. E não está achando que nós ser rejeitado, nós ser abandonado, e até mesmo a vezes pensa que Deus é abandonado. A Bíblia está falando que Deus é nosso marido. Mas Deus quer estar junto conosco. Mas Deus quer para nós o conselho mais e mais. Gostaria de convidar
que é para não convidar banhos, que é para não abrir Oseias, capítulo 2, verso 19 e verso 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em o quê? Em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Amém. Esse desposar, significa casar, significa também adotar uma pessoa. Deus só que deixou órfão se não tem os pais perdidos. Ele que deixou sem marido ou sem esposa, porque Deus mesmo é nosso marido. A nós, como a igreja, somos a esposa de Cristo. Esse texto lhe chama a atenção no sentido que Deus fala que está conosco, que adotando, que casa conosco na fidelidade. Deus é fiel a sua promessa. Ele promete conosco até que o mundo termina, até a consumação dos séculos, é porque é a verdade. Reclama as promessas divinas da vida e botou hoje o resultado. Ainda Deus está falando que em justiça, em juízo, em amor, em misericórdia, mesmo que a bobo peca, mesmo que fazer coisas erradas, Deus fala assim, a mim que te traiu confiança. Nunca. Eu sou mesmo Deus de ontem, de hoje e o quê? E sempre, Ele está conosco. Acabou duvida nunca, mesmo que você sinta espiritualmente sozinho, sem apoio, até mesmo da família espiritual, que é a família da igreja, da comunidade religiosa. Porque às vezes não pode estar na igreja, mas lá no fundo do nosso coração, você está sentindo esse vazio espiritual, esse vazio emocional, em que Ele falou que Deus, Ele é o único que te pode preencher esse vazio. Quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Esse mesmo Deus que está à procura do homem, para que deixa que fique ele só. Você lembra da situação de Adão e Eva, quando eles pecam? O que acontece? O pecado causa a separação entre Deus e o homem. Mas Deus pergunta, onde estás? Se você sente boçou por causa de algum pecado, se sente que Deus abandonou, hoje Deus te pergunta, para boa e para boa família, onde que você está? Deus criou de volta. Mesmo se sentindo espiritualmente solteiro, Deus falou mais uma coisa. Gostaria de partilhar um texto. Na Salmos 72, verso 12. Porque Ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Meu querido amigo, Deus te escuta. E ter ouvido a nosso clamor. Nunca duvides disto. Que partilho conhoso mais um texto na Conselhos para a Igreja, página 131. Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressões de apreço serão para muita alma a lutar em solidão como um copo de água fresca para o sedento. Uma palavra de animação, um ato da bondade irá longe para aliviar a carga que pesa sobre ombros cansados. Meus queridos, esse texto ali, você também responde a uma pergunta. Como é que a mim, como é que a nós como igreja, como uma comunidade religiosa, não pode ajudar uma pessoa que se sente solitária, em solidão? Como é possível? Gálatas 3 está falando que para Deus, que tem grego, que tem judeu, que tem escravo, que tem livre. Mas nós é um em Deus. Como é que a igreja e também como indivíduos não podem ajudar? Esse texto que não acaba de ler, de Conselhos para a Igreja, está falando que não deve ser mais empáticos com as pessoas. Não deve ter nos lábios palavras do quê? Palavras sábias, palavras de encorajamento. Não palavras de condenação, palavras de desprezo. Às vezes as pessoas podem sentar nos lados, sentindo-se isolado, sentindo-se ele só. Como é que pode fazer na boa igreja? Ao coxinho perde uma pessoa para cumprimentá-lo com alegria, por uma palavra de encorajamento, ou quando termina a igreja, quando você cumprimenta as pessoas, ou fazendo-as visita nessas próprias casas, fazendo com que as hoje que tenham um irmão verdadeiro. A unidade, meus queridos, traz força. E lição está chamando a atenção de como te gere e como te ajuda pessoas a gerir. Sem Deus,
Meus queridos, nada é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é a única resposta à solidão de uma pessoa. É verdade que não passa por sofrimentos e desafios cotidianos com relacionamentos interpessoais, certo, né? Mas a gente falou, colocando Deus como centro, de certeza ele faz com que os relacionamentos familiares tornem saudáveis e, claro, cada vez mais saudáveis. Eu sabe, terminava com alguns pensamentos. Quero refletir comigo, numa aplicação à vida. Se alguém se apaixonado por você, que sempre se te procurou, como é que está? Será que tem espaço que você sente bolso? Será que tem espaço para você mostra solitário, isolado? Alguém que se apaixonado por você, te mandou mensagens, que está sempre em contato com você? Claro que não, é difícil. Agora para pensar. De que forma que Deus te procurou? Deus te procurou como uma pessoa que é muito mais que paixão, meus filhos. Deus te procurou com um amor verdadeiro. Onde você está? Não ter certeza, simplesmente para ter fato dessa promessa, de certeza ali. Pois Deus simplesmente força que por gire as emoções ou os sentimentos que você sente por você. Deus nunca te deixou. Como cristãos, mesmo enfrentando os desafios desse sentimento de estar isolado, porque falou que aqueles 4 pontos ali. Primeiro, ser solteiro é que é sinônimo de estar boboso. Você pode servir Deus independente do status marital. Segundo, não trata sobre um casamento desfeito. Mesmo que já tive uma situação que uma mudança inesperada, divórcio pode ser uma mudança inesperada. Mesmo passando por situação, bem que é um caso perdido. Deus trabalha para restaurar essa imagem na sua vida. Terceiro ponto, mesmo que você perde um ente querido, tenha esperança de que ele se está em Cristo, uma boa torna já. E quarto e último ponto, mesmo se sentindo espiritualmente solteiro, Deus que desposou, Deus que casou com você, Deus que adotou na sua família. Então, busca um órfão, busca uma pessoa que salvou só. Deus está com você. E eu desejo no meu coração que tudo que esses conselhos que não acaba para obelir, que não pode levar ao nosso coração, que ajudam a nos fazer uma maior gestão de nossas emoções e para ajudar outras pessoas também a ligar com Deus, assim para não ter uma vida em comunidade sadia e também, claro, né, saudável com nossos relacionamentos de família. Que Deus vos abençoe.